Muito bem, vamos lá com mais um corte. André Lajarte, o cavaleiro pró-Israel, falando no Varela por que a esquerda não condena o Hamas. Bora ver. Não se sabe quantos. E eu vejo, inclusive do nosso governo ou de várias pessoas falando, poucas pessoas falam sobre esses reféns. Pois é. Se fala sobre cessar-fogo, se fala sobre todas as coisas que são totalmente pertinentes, mas ninguém fala que tem que devolver esse... Não, e não há uma... Ninguém fala? Ninguém fala? Ninguém fala. Não, eu assim, ó, eu já começo o Biruleibe. Olha só, funciona assim, galera. Quando você tá negociando libertação de reféns, não é nem libertação de reféns, quando você tava negociando, como o Brasil estava negociando, isso o governo brasileiro negociando, tá? A retirada de brasileiros do território palestino, ele não pode, obviamente, falar assim, ô seus Hamas pau no cu do cacete, senão os caras não liberam, não é isso? Mas desde o começo, o papel da diplomacia brasileira foi sempre falar, olha, isso aí tá errado, tá na lei. Agora, ainda que o Brasil não falasse, né, ainda que o governo brasileiro não falasse sobre esses reféns, porra, tudo quanto é jornal fala disso o tempo todo. Mas na cabeça dessa galera, não, o Lula tem que vir numa câmera e falar assim, ó, condena os reféns. Aí o que acontece com o brasileiro lá? Só que o nosso amigo cabeça aqui, ó, ele não consegue, né? Equivalência de solidariedade, e você não faz equivalência por número de mortos. Você faz equivalência, você não tem... O sofrimento é sofrimento, ponto. Você não tem 100 morreu 10, então o outro esquece. E é engraçado que você tem organizações internacionais de direitos humanos, de direito das mulheres, e nenhuma dessas organizações emitem notas a respeito das mulheres que foram estupradas, das mulheres que foram sequestradas. Cara, eu acho maravilhoso, né? O cara tá cobrando posicionamento até dos cachorro caramelo. Não, porque a Associação dos Cachorro Caramelo não condenou o que aconteceu em Israel. Nossa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa. Você sabe por que não precisa? Porque Israel está dinamitando toda uma região. Por que é? Não importa muito o que os outros falam. Eles estão dinamitando e foda-se. As crianças, a Unicef, que você tem outras organizações de direito de criança. Então, isso mostra um viés ideológico. Sim. Meu irmão, sabe quem tá do lado de Israel? A porra do exército mais poderoso do mundo. Não importa a opinião dos outros. Esse papinho da opinião dos outros aí é balela, mano. De que vidas de judeus ou israelenses valem, não é importante ou não pode falar, ou é polêmico demais, não vamos entrar na seara, porque alguém vai escrever, mas e os palestinos? Não tá errado falar os palestinos. Você tem um momento e um outro momento. Você fala assim, aquele momento de você se prestar solidariedade às vítimas israelenses, você pode ter daqui a 5 minutos momento para prestar solidariedade às vítimas palestinas também, não tem problema. Ninguém está falando que tem que ter um em detrimento do outro, pode ter os dois, né? Pode ser e não ou. E é isso que a gente sempre está falando o tempo todo no nosso trabalho de conscientização durante a guerra, e eu quando dou entrevistas em relação ao que está acontecendo, que eu também tenho o chapéu de cientista político, eu também falo na mídia bastante a respeito da parte técnica, objetiva, o que é o objetivo militar, o que é o Hamas, quem criou o Hamas, como ele opera, como ele se arma, quem financia, qual é o jogo geopolítico que tem na região, qual a posição da Síria, qual a posição do Irã, qual a posição do Líbano, qual a posição do Hezbollah, qual é a posição do Iêmen, como é que a Arábia Saudita entra no meio disso, como é que os Emirados Árabes entram disso. Tem as questões das perguntas e respostas, que é uma questão de ciências políticas e relações internacionais. Que não são ciências exatas. E aí aparece todo um rol de outros especialistas qualificados, ou muito mais qualificados, porque inclusive eu vi uma polêmica no Twitter, eu não vou lembrar de quem, mas alguém que tava, acho que foi o Demore, inclusive, questionando as qualificações do André, tá? Falando assim, cara, vem cá, essas qualificações que você tá falando que tem mesmo? E aí deu aquela velha escapada e não respondeu. Gente muito mais qualificada questionando esse método de Israel e falando, mano, e provando por A mais B, inclusive, que tá errado, mas não, né? Não importa. E tem a questão também, e tem a questão humana. Sabe, você falar, eu vi outro dia um protesto da extrema esquerda, não vou ficar citando agora nem pessoas e nem partidos, porque eu não dou palco para maluco dançar, acho que você concorda comigo que a gente não precisa ficar fazendo... o Vilela não pode não. O Vilela, ele é o palco aí, ó. Propaganda de pessoas que falam coisas que são o que a gente chama de discurso de ódio, apologia ao terrorismo, apologia a crime. Eu não faço. Mas você tem protestos da extrema esquerda que estão rolando por aí.
alguns têm 100 pessoas, alguns têm um pouco mais de gente, e alguns, eu tenho amigos árabes e palestinos no Brasil que falam, a gente está muito incomodado porque tem protestos pró-palestinos que não tem bandeira do Hamas, de repente brota gente que não é árabe, que não é palestino, que não tem nada a ver com a causa palestina no sentido, e que traz a bandeira do Hamas. Eu falei, vocês têm que tirar essas pessoas, né? Vocês têm que ter você viu aquele samba? Vocês têm que ter o protesto, e obviamente não vou citar o nome dos meus amigos, mas meus conhecidos, mas eles entram e eles vêm roubar a narrativa, né? Eles vêm pegar a narrativa para si. E aí teve uma vez um cara entrevistou não sei quem e falou, mas você é a favor de estuprar uma criança israelense? Ah, mas o que Israel faz é muito melhor. Mas mesmo assim, você é a favor... Mesmo que... Porra, famoso arabautismo, né? O famoso arabautismo. O cara chega pro cara e fala, mas você é a favor de matar a gente porque mataram. Vocês estão fazendo a mesma coisa, né? O que Israel faça é pior, entre aspas. Você é a favor de um estupro de uma criança israelense? Ele falou, sou. Sério? Pois é. Então assim... Ó, isso aqui é triste, sabe por quê? Porque, de novo, ele tá perguntando a opinião de um civil sobre um conflito militar. Isso é um problema, cara. Porque você está sujeito... O civil não tem conhecimento disso, cara. O civil não tem conhecimento de estratégia, de um monte de coisa que o especialista vai ter. O civil metafórico, inclusive. É impressionante, né? É como se é como se a vida dos judeus valesse menos, né? E isso remete a um histórico penoso que o povo judeu passou. É isso, cara. Ó, é impressionante assim, ó. Não se pode criticar Israel. Israel tá fazendo o que quer. Mas se você critica, aí... Antissemitismo. Durante 2000 anos. E só reforça sentimentos que o preconceito e o antissemitismo nunca desapareceu. Eu tô assustado com o Twitter, principalmente, mas você vê isso no Instagram também. Mas o Twitter sempre foi terra de ninguém, né? A maior parte são perfis fakes, né? Então, também, mas tanta gente sem foto, sem nome, destilando o antissemitismo com uma desculpa de que é pró-palestino. Parece que... Cara, engraçado. Parece duas comadres convencionando-se que... Lá fora, Israel tá sofrendo, né? Israel tá sofrendo. Israel tá sofrendo. Aí eu vou te falar. A reação de Israel em relação ao acontecido, ela é brutalmente superior. Fora esses crimes de guerra que estão rolando. Os caras bombardearam o hospital, os caras estão metendo fósforo branco. Isso não é segredo pra ninguém. E aí quando se critica isso, olha, acho que é antissemitismo. Pessoal, agora, com esse discurso pró-Palestina, ele embute nisso daí um ódio aos judeus e, cara, coisas absurdas de que... Discordo. Quem tá metendo ódio contra os judeus são os próprios judeus. Por quê? Porque diante do que o exército de Israel tem feito, essa tentativa de passar pano para isso e, ao mesmo tempo, sempre dizer que, olha, se você condena qualquer ato de Israel, você é antissemitista, são os próprios judeus que estão causando isso. E isso é triste. Essa é a magia de viver no século XXI, né? A gente tem câmera filmando tudo. Fósforo branco, cara. Bombardeando hospital, meu irmão. Olha, eu acho que naquele hospital ali, os caras estão se escondendo. O que a gente faz? Mete bomba no hospital. Mas, cara, não tem gente lá doente no hospital? E Hitler estava certo de que... Então, mas aí que tá. Aí você tem, é bom que você tenha entrado nesse ponto. Só para terminar a viagem, a gente passou aí, depois a gente escutou as sobreviventes, depois acabou a viagem, né? O pessoal que teve os parentes sequestrados. E acabou. Então, assim, a pessoa que é pró-Palestina, a gente teria que fazer uma pergunta um pouco mais específica. Assim, eu não tô falando... Totalmente legítimo, né? Ser pró-Palestina. Eu me considero pró-Palestino, acho que você se considera pró-Palestina. Caralho, imagina se não fosse, hein? Palestino. O que significa ser estados? O que significa ser pró-palestino? Eu sou a favor da dignidade, da liberdade e dos direitos do povo palestino para que se chegue em um lar nacional para o povo palestino e que eles possam ser livres e viver em paz e segurança. Calma. Vocês estão sacando isso aqui? Vocês perceberam essa frase? E que tenha um lar para o povo palestino, como se não houvesse, como se esse lar não existisse já, e que estão tentando tomar aos poucos, e que estão conseguindo ao longo dos anos? Ora! Ao lado de Israel, seus vizinhos, assim como o lado dos egípcios, o lado dos jordanianos. Se você é a favor do... Quando as pessoas falam, sou a favor dos palestinos, mas elas não emitem nenhum tipo de opinião sobre... Os 4.000 palestinos que foram assassinados pelo regime de Assad, e eram todos civis e não tinha nenhum tipo de motivo para ele fazer isso,
Você não está sendo pró-palestino. Se você não fala dos palestinos que sofrem segregação em campos de refugiados no Líbano... Então, o problema, pelo que ele está falando aqui, todos os outros conflitos que os palestinos estão sofrendo, você tem que falar deles. Você não pode falar do que Israel tem feito nas últimas semanas. Não pode falar, tem que falar das outras coisas. Mas e o outro rolê, né? São 17 campos de refugiados. Você só fala dos palestinos. Se você só se importa com os palestinos quando é algum problema de segurança com Israel, mas quando é entre sírios e palestinos, ou libaneses e palestinos, ou iraquianos e palestinos, ou jordanianos e palestinos, ou egípcios e palestinos, você não fala nada, você não faz protesto. Não é isso, eu discordo, tá? Não é isso. É que a gente não pode ignorar um fator, André. É que é o seguinte, quando é que a mídia hegemônica fala muito mais sobre a Palestina? Não é contra a Síria, irmão. É contra Israel. A gente foi inundado em todos os meios de comunicação sobre esse conflito. Inundado dia e noite, noite e dia. Não tem como não falar disso. Porque a gente sabe também que a mídia hegemônica fecha olhos para alguns conflitos, abre olhos para outros. Preterivelmente, a gente tem visto nas últimas semanas a mídia impreterivelmente falando sobre esse conflito do ponto de vista israelense, do ponto de vista de Israel. Sempre humanizando Israel e desumanizando a Palestina. É inegável. Assista qualquer jornal e veja. Quando mostra uma vítima de Israel, ela tem nome e sobrenome, mostra a família, mostra tudo. Da Palestina é mais ou menos. Sempre mais ou menos. Então, meu irmão, a culpa não é das pessoas. Você não faz nota, você não... Então você não tem um problema, você não tem uma solidariedade com os palestinos, você tem um problema com Israel. Ou com os judeus. Porque você não está sendo coerente. Não existe, essa coerência não existe. E é justamente o que a gente está vendo que está acontecendo. Há uma tentativa de diminuir o que aconteceu com o que o Hamas fez. Então tem gente que falou lá atrás... Mas discordo, não é que existe uma tentativa de diminuir o que o Hamas fez. É porque o que o Hamas fez, em contrapartida à resposta de Israel, se tornou pequeno. Esse é o problema. É algo terrível que um grupo de homens armados invada um rolê, mate 1000 pessoas, isso é algo terrível. Mas a resposta de Israel, ela foi superior em muito. Ela foi superior em escala, em tamanho. É inegável. Como é que eu não vou levar isso em consideração? Eu não posso agir como se fosse igual, cara. Não Quando a mídia ainda estava tentando fazer a verificação de crianças mortas e de bebês mortos, já teve... Que inclusive o papo do bebês mortos, né? Comprovou-se ser o quê? Fake news. Gente que é influenciador que tem milhares de seguidores já falando que era fake news. Oxi, teve influenciador de Israel que espalhou fake news antes da bomba cair. E aí? Aí foi a CNN e confirmou. Aí foi outro jornalista e confirmou. Aí foi outro jornalista e confirmou. Exatamente. Aí semanas depois foram todos desconfirmando. E aí? Aí teve... Qual é a narrativa? Mídia corporativa. Todo mundo comprado. Não é todo mundo comprado. E olha que a gente pode até usar isso supostamente. É todo mundo repostando a mesma fonte. Isso é muito comum no jornalismo. Ó, segundo informações da CNN, vou dar exemplo da Globo, pô. A Globo mete, segundo informações do Washington Post e da CNN, o tempo todo, cara. Não tem um repórter de cada um deles lá, tá? Infelizmente. Ou felizmente, sabe-se Deus. Assim, não tem nenhuma forma de você mostrar pra aquela pessoa que ela tá 100% convencida de não aceitar que aquilo é verdade, não tem nenhuma forma de se provar pra ela que é verdade. Se você mostrar um corpo pra ela morto, ela vai falar que aquele corpo não é de um israelense judeu. E quando mostra corpo de Palestina, e aí? De novo, 2 pesos e 2 medidas. É um corpo de outro momento, de 3 anos atrás. O que eu acho ruim, chat, é o seguinte. Eu entendo o André, no matter what, Israel. Eu entendo, honestamente. Eu entendo. O problema é quando ele se vende como alguém que como é que é? Centrado, sabe? Isso é o que é cruel. Porque se tu deixar claro, ó, eu sou pró esse lado aqui, foda-se, eu vou defender, custe o que custar, beleza. Tá limpo, né? Eu já sei o que esperar de você. Agora o ruim é que, pra onde ele vai, o que se vende, e o que se vende é em postura, em modo de falar, na maneira como fala, na maneira como os entrevistadores o entrevistam, eu sou centrado, eu tô aqui pela justiça. E não é verdade, né, irmão? Ela não vai acreditar. Existe, é um método isso. É um método psicológico. A pessoa não acredita na verdade, mesmo que a verdade esteja na frente dela. Exato. Ó, se você não acreditar no que eu digo, você é louco. O método é um método, sabe? Você tá biruleibe das ideias. Que é o que tá acontecendo agora com essa história da rave.
Estão espalhando aí notícias que Israel matou seus próprios cidadãos. Então vamos lá. Helicópteros atirando. O que a gente você tem uma palavra em hebraico que chama Aran, Erua Rav Nifgaim, que é meio que um evento com alto número de pessoas mortas e atingidas. E você tem protocolos que são feitos para você poder evitar um massacre ainda maior. Existem, numa guerra e num atentado como esse, existem muitos erros. Você tem erros. Quando os Estados Unidos foi responder logo depois do 11 de setembro, eles também erraram. Eles não mandaram os bombeiros para dentro do World Trade Center e um monte de gente morreu no prédio. Eles erraram eles não pousaram todos os aviões, eles quase abateram aviões no ar. Eles deram ordem para, se algum avião voasse, eles iam ser abatidos. Tem erros, existem erros de países. Pra onde é que nós vamos? Que tomam decisões e não necessariamente essas decisões são certas. Elas são corretas. A festa Nova Music Festival, que estava tendo perto de um kibbutz, saiu no jornal que o Hamas não sabia da festa. E aí eles não entraram com paraglider, eles viram a festa e avisaram pelo rádio. Então, eles direcionaram pessoas que foram e pegaram... Na hora que eles entraram, eles invadiram Israel pela fronteira e com carros. Inclusive uns carros da ONU. Tá escrito... Tem carro lá em Israel que prenderam um carro escrito Unicef ou UNRWA, uma das agências da ONU. Branco, uma picape branca. Era um carro da ONU. Porque é assim, né? Ó, ele fala de um jeito como se, pra passar pela fronteira, basta ser um carro caracterizado que os caras deixam passar. É assim, tu tá de sacanagem, André. Tá de sacanagem, meu amigo. Pintou de ONU pra passar. Porque é assim mesmo que passa, né? Eles usaram o carro da ONU, os clientes do Hamas. E essas pessoas não estão dispostas a mostrar isso e condenar isso. Eles querem mostrar só tentar encontrar alguma coisa que eventualmente possa deslegitimar a resposta de Israel, diminuindo o crime que o Hamas cometeu. Não. O que você está tentando dizer... Eu troco você então, André. O que você está dizendo o que Israel fez é uma resposta equivalente. E o que Israel fez? Bombardeou o hospital, manteve o fósforo branco, tem vídeo disso pra todo canto. Tem polícia dando tapão em israelense que estava fazendo protesto contra a própria ação do governo de Israel. Tem vídeo disso. A polícia de Israel metendo tapão em comerciante. É isso que você tá dizendo. Isso é equivalente? Ou falando que o Hamas não é terrorista, ou falando que o Hamas não matou civil, ou falando que não teve gente sequestrada. Alguma coisa que tem mais... E assim, é o Hamas tá falando que fez isso. Tá no site do Hamas. Tá nos vídeos que o Hamas... É engraçado. Primeiro, ó, mais uma vez, eu truco essa história de que tem gente falando que o Hamas não fez o que fez. Quem é sério sabe que o Hamas fez o que fez. O próprio Hamas admitiu isso, tem vídeo disso tudo. De novo, a gente se baseia, as pessoas sérias, nas imagens, irmão. Nas imagens e nos próprios meios de comunicação aí, que volta e meia vão lá, contam uma história, depois volta atrás, vão lá. Ninguém tá falando que o Hamas não é terrorista, ninguém tá falando nada disso. Isso aí é um papinho. O ponto que nós batemos aqui é a resposta de Israel a essa atuação do Hamas. Esse crime do Hamas é uma resposta desproporcional, porque de fato ela está matando a população civil. Hamas fez, tá nos vídeos de câmeras de segurança. É o Hamas que tá falando. Eles não acreditam no que o Hamas tá falando? É o Hamas que falou, nós... Pois exatamente, assim como tem 1 milhão de vídeos de ministro de defesa, de general e do próprio Netanyahu falando: nós vamos detonar a faixa de Gaza. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um apresentador de um programa de Israel falando a mesma coisa. Então também tem vídeos disso. Você é capaz de condenar essa ação do governo de Israel? Sim? Não? Por que será? Entramos, tem os interrogatórios de mais de dezenas de presos do Hamas do dia 7 de outubro. A gente traduziu alguns e colocou no ar. A mídia traduziu outros e colocou no... O que eles falam? Eles falam que eles foram estuprar, que eles foram matar, que eles atiraram pra matar. Teve outro que falou que escutou choros de crianças. Não. Teve o general de Israel falando que eles mataram as crianças, mas encontraram no corpo das crianças um livro que era um livro nazista. Então tá liberado. Você tá vendo o nível da doideira? E de novo, Israel só tá fazendo isso por um motivo, tá? Por um motivo só. Porque os Estados Unidos quer. Porque a ONU todo condenou, mas a ONU não pode fazer nada, né? Porque os Estados Unidos falou assim, não, deixa. É por isso. Porque se não tivesse o Estado americano por trás, eles não estavam fazendo essa. Primeiro que eles não tinham nem arsenal pra tudo isso. Pra esse dia todo de guerra.
A vitória do trabalhador. Scrollium renovo osu. Agora sao 4 meses de carinho gostoso. Opa! Plantaramo livro QNEM no Brasil plantam arma. Exatamente. Do bunker, do quarto fortificado, ele atirou até parar de escutar o barulho. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, elas morreram. Ele falou que queimaram casas. Tem gente que falou que atiraram em pessoas. Teve outro que assume que eles... O que vocês iam fazer com as mulheres? Dirty them, a tradução em inglês, que é sujar elas, que significa estuprar, em outras palavras. Eles falaram, tá? Eles estão falando o que eles fizeram. Exato. Assim como também tem um monte de general e próprio Netanyahu falando uns absurdos aí. Mas, de novo, a gente percebe isso claramente, tá? É uma tentativa... que vem não só dele, vem de todo esse time mídia pró-Israel, que a gente vai desumanizar tudo que vier da Palestina e vai humanizar o que vier de Israel. Para criar na cabeça da opinião pública a ideia de que Palestina, Israel, Palestina, Hamas são tudo monstros. E aí monstro você não julga. Monstro você só mata. Isso. É o que a gente chama de era da pós-verdade. Existe um fato... O criminoso foi preso, assume, e mesmo assim tem gente que não acredita. É como se precisasse que acontecesse com elas para elas acreditarem que cara do Hamas pode fazer isso. Eu não sei por que elas têm tanto medo de assumir e criticar que o Hamas fez isso. Mas ninguém, de novo, isso aí é um espantalho. Não tem, fora o PCO maluco aí, não tem ninguém com papo de não, porque o Hamas é top. Ninguém tá falando isso. O assunto aqui já morreu, esse assunto morreu. Esse assunto foi na primeira semana. Todo mundo condenou. O que tá rolando até hoje porra, Israel, calma lá, porra. Vocês tomam banho nesse hospital, irmão. Esse é o ponto. Só que sobre esse assunto não se fala, né? Não diminui a solidariedade ao povo palestino, não diminui o direito dos palestinos, não diminui a legitimidade das aspirações nacionais pelos palestinos e não diminui as críticas legítimas que podem ser colocadas sobre Israel. São coisas separadas. Criticar o Hamas não significa que você não pode também criticar Israel. São coisas separadas, mas se você não criticar o Hamas agora, nesse momento, antes de ser emitido. Criticar o Hamas ou ser contra o Hamas, não é crítica, né? Condenar um grupo terrorista, condenar o Hamas não significa que você é contra os palestinos, contra o povo palestino, contra o Estado palestino, contra os direitos dos palestinos, contra a dignidade dos palestinos. Não quer dizer isso. Você pode condenar o Hamas... É legal, porque o André, ele se diz a favor do direito dos povos palestinos, essa coisa toda, né? Esses direitos que estão sendo empurrados para a terra desde então, mas cadê a crítica? Cadê a crítica aí? Critica o Estado de Israel? Não, né? Com todos os adjetivos possíveis e ainda assim ser pró-palestino, ser crítico de Israel e por aí vai. Significa que você é humano, que você não é a favor que alguém entre na casa de uma pessoa e estupre, e mate, e degole. Ou que você também não é a favor de que um Estado, sob a desculpa de pegar uma pessoa, ou que seja um grupo, ele meta bombas em hospital. E sequestre. Então, o que está acontecendo em relação a essa festa é que saiu uma notícia, isso já tem mais de 10 dias, que alguns pilotos israelenses já em entrevistas de um helicóptero de resgate, que foi chamado às 11 horas da manhã. Eu tenho a notícia aqui, tem todo minuto por minuto no iNet News. Então, primeiro... A notícia em inglês veio do Haaretz, que é um jornal bem crítico ao governo de Israel, mais à esquerda. Que não... Por que será? Ai, criticou a esquerda, né? Não é o maior jornal de Israel. Então já começaram a deturpar dizendo o maior jornal de Israel disse. Não é o maior, não é nem o segundo maior e nem o terceiro maior. Mas é o jornal mais importante progressista de Israel. Eles colocaram na notícia exatamente isso. Que os israelenses... Que existia uma investigação da polícia, chegou na conclusão que o Hamas não sabia da festa, mas isso não diminui o crime do Hamas. Eles não sabiam da festa, viram a festa acontecendo e foram atacar a festa. Se eles soubessem com antecedência, eles iam planejar o ataque na festa. Que diferença faz se eles descobriram às 6h30 da manhã do dia 7 ou às 5 horas da tarde do dia... Ô, meu amigo, faz diferença sim, sabe? Porque eu vou te explicar. O Hamas não invadiu a casa da mãe Joana. O Hamas invadiu as fronteiras do país que se diz ter o exército mais tecnológico da região aí. É ou não é? Foi esse lugar que eles invadiram. Todo o detalhe importa. Todo o detalhe importa. Todo o detalhe importa. Principalmente quando temos notícias
vindas do Egito, de que a inteligência do Egito já tinha avisado o Netanyahu de que, olha, vai rolar uma treta, o Hamas tá planejando uma parada, e ele ignorou. Você vem me dizer que isso não importa? Pera lá, né, irmão? Pera lá. 2, que é até a festa. Não tem diferença. Não muda o crime. Se você planejar roubar... Não muda o crime, mas muda curso de investigação. Um banco agora, ou você planejar roubar um banco indo até pra tua casa, e aí você vê o banco lá e você decide entrar na hora. Não tem diferença no crime. Então o que essas pessoas que estão tentando... eles não sabiam da festa, a festa foi sem querer. Não foi sem querer. Eles viram a festa através dos paragliders, de que eles estavam indo até um kibutz do lado, avisaram pelo rádio para outros, 3 mil pessoas entraram em Israel. 3 mil membros do Hamas invadiram Israel. Então eles avisaram outros grupos que... De novo, presta atenção numa coisa. 3 mil inimigos invadem uma fronteira usando o rádio, e o exército, que se diz o mais inteligente, piriri pororó, não sacou esse negócio. A inteligência, que se diz a mais inteligente, não sacou esse negócio. Ninguém viu. Foram de carro até a festa. Chegaram atirando 7h10 da manhã, 7h03 da manhã, já tem ligações que dá pra escutar nos áudios dos israelenses ligando pra polícia. Estão atirando, fugindo. Tem brasileiros sobreviventes. Sim, no dia o brasileiro... Que contam as histórias. A gente entrou ao vivo com ele em Israel. O helicóptero foi às 11 da manhã pra lá, pra resgate, por causa de um evento de grandes proporções. Atiraram em pessoas que acharam que eram terroristas e podem ter matado civis no decorrer desse processo. E daí? E lá vamos nós? E daí? É uma catástrofe, é lamentável. Fogo amigo. Teve soldados israelenses que morreram com fogo amigo em Gaza em 2014. Olha, eu vou falar com vocês. Fogo amigo quando já teve problemas com pessoas com resgate de reféns, com negociações de policiais com reféns em vários países do mundo que se tem notícia. Existem erros desse tipo? É plausível esses erros? É possível. Você tem gente correndo, de longe, você não consegue enxergar, você precisa responder. Você não sabe quem é civil, quem é militante, porque quem é terrorista, porque o cara tá... Olha só, no mundo sério, é exatamente pra isso que você treina uma força armada. Eu não tô falando de polícia não, tá? Eu tô falando de força armada. Ainda que polícia também passe por esse treinamento. Que é, você não atira sem pensar, ô caralho. É o treinamento mais básico do mundo, que é, eu só atiro ou eu tenho que pensar antes de atirar? Se aquilo é um refém, se aquilo não é um refém. Porra, André, não dá, né, irmão? Tá sem uniforme, ele tá de civil, podem ter pessoas... E na notícia do Haaretz está escrito, na tentativa de atingir terroristas... podem ter sido atingidos alguns civis. É isso que está escrito na notícia. Alguns civis. Aí, sites de extrema esquerda, radicais aqui do Brasil, olha lá, pegaram essa notícia e fizeram uma manchete. Maior jornal de Israel diz que Israel assumiu que matou os seus próprios civis. Como se Israel fosse sádico, querendo atacar os seus próprios civis, que são seus próprios familiares. Não tem sentido nenhum isso. Israel querer matar seus próprios civis. Nossa. Porra, você tá vendo como é difícil e não é, tá? Porque o que ele faz é justamente isso. Ele vai pincelando coisas pra dizer, olha como nós somos vítimas de uma tentativa de desonra. E o ruim de novo é que vai nesses podcasts, não se fala sobre os assuntos atuais. O cara volta lá no passado pra ficar dizendo, olha como fizeram isso conosco. Ainda que hoje, tantos dias depois disso, Israel tá metendo bomba, metendo tiro dentro de uma população civil. Sob o pretexto de, olha, o Hamas tá ali, hein? Vamos meter umas bombas ali. É triste. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.